Oi, Maria Lúcia, Oi, tia. tudo bem? Tudo. Deixa eu só organizar aqui a chamada. Esperar todo mundo se conectar, ativar as câmeras. Pronto? Todo mundo? Tem gente ainda com a câmera desativada? Sim, eu vou fazer compartilhamento de tela. Não tem tarefa para corrigir. A última aula que a gente teve, a gente usou para correção de tarefa. Então, a gente vai iniciar o capítulo 2 do livro, tá? Vocês estão bem? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de geografia, né? Como vocês estão? Tô bem, tia. Você? Tudo bem, também um pouco cansada, mas estou bem, graças a Deus. Normal. E vocês, estão cansados? Tia, sim. Mais ou menos. Mais ou menos? Então tá bom. Estão brincando muito, se divertindo, assistindo filme, série, dormindo? Não, Nicole. Nicole tá falando que não. Não. Eu acho que tá. Estou querendo esconder que não tá. Ah, tem alguns que sim, é as coisas que mais andam fazendo. Muito bom, estão aproveitando, né? Então vamos lá. Beatriz está presente, a Catarina está presente. Catarina, ativa a câmera. Isso. Emanuel está presente. Gabriela presente, Ítalo presente. Cadê o João Pedro? Não tô vendo o João Pedro. Não entrou ainda, né? Vou deixar aqui, talvez ainda entre. Luísa presente, Maria Lúcia presente, Maria Vitória presente, Nicole presente, Noemi presente, Vitor Hugo presente. Cadê a Vitória? Também não entrou ainda? Tá bom. Vamos lá então, pega um livrinho de vocês, na página 29, capítulo 2. Deixa eu só organizar aqui para fazer o compartilhamento de tela com vocês. É isso, dá para compartilhar. Ah, tá. Então tá bom. Depois ela justifica o que houve, né? Ô, tia, 29? 29. Características da crosta terrestre. É o que a gente vai estudar agora. 29? Sim, senhor. 29. Vou fazer o compartilhamento de tela com vocês, tá bom? Ok, tia. Só um minuto. Tá carregando aqui, agora aparece para vocês. Assim que aparecer, vocês me avisem, tá? Vocês estão Apareceu. vendo, né? Uhum. Sim. Ótimo. Noemi, Ô, quer dizer tia, alguma mas você não coisa? tinha... Você na aula passada de geografia, você explicou isso.
pra casa. Uma tal de Carol entrou, tia, e saiu. Tá. Meninos, então vamos lá. Capítulo 2, essa paginazinha aqui. Características da crosta terrestre, a teoria da deriva continental e as placas tectônicas. Então, vamos lá. Diz a ciência que o globo terrestre ele era um único continente, né? Então, ele não tinha divisões como se tem hoje. Só um minuto, gente, perdão. Vocês estão escutando o telefone tocar? Sim, tia. É o meu celular, esqueci de pôr no silencioso. Tô colocando agora, tá? Então, vamos lá. Então, quando tudo começou, né? Diz a ciência que era um único continente. Esse único continente, chamado de Pangeia, passou então por uma modificação, né? E aí ele subdividiu. A gente vai entender um pouquinho o que aconteceu. O livro de vocês começa o capítulo com uma pergunta e eu vou fazer ela para vocês. Você já observou como os contornos dos continentes parecem se encaixar como um quebra-cabeça? Vocês já observaram isso? Verdade, tia. Não é? Realmente, parece um quebra-cabeça, né? Sim, Alfred tia. Wegener. A costa aqui do Brasil se encaixa direitinho na costa da África. Sim, realmente. Alfred Wegener, cientista alemão, desenvolveu em 1915, se fosse 2015 estava bom, né? Bem recente. A teoria da deriva continental. Então, Wegener defendia que os atuais continentes se originaram de uma massa continental que era a Pangeia. Pan significa toda e Geia, terra. Marquem esse parágrafo, é importante, tá? Então, o que esse cientista ele observou? Ele observou que o contorno da costa leste, na América do Sul, parecia se encaixar com o oeste da África, como comentado pelo Emanuel. Olhou isso no livro, Emanuel? Além disso, ele observou também, por meio de estudo de fósseis de animais e vegetais que viveram há mais de 300 milhões de anos, e que essas mesmas espécies elas foram encontradas na costa de 2 continentes. Então, ele observou que esses mesmos animais, fósseis desses animais, foram encontrados em costas de outros 2 continentes. E aí, ajudou ele a formular e justificar ainda a ideia dele sobre a formação de um único continente, que era a Pangeia, e depois a sua subdivisão. Então, a teoria dele, né, diz que o megacontinente, que era a Pangeia, ele existiu cerca de 225 milhões de anos atrás e ele foi fragmentado, então, sobre o manto da Terra, até ele atingir a atual configuração que nós temos. O mesmo cientista, o Wegener, ele publicou nos seus estudos um livro chamado A Origem dos Continentes e Oceanos, em 1915. E ele diz assim, na sua teoria, essa formulação de como era o continente na sua origem, no seu início. Mas a teoria dele não foi muito aceita naquele momento por outros cientistas. Então, porque ele, como pesquisador, teve uma coisa que ele não conseguiu explicar, que é a fragmentação da Pangeia. Como então que era um único continente e como que Pangeia se fragmentou? Quer dizer, como que a Pangeia se dividiu? E aí foi lá no ano de 1960 que foi com uma nova descoberta feita e com o avanço do conhecimento científico, é que eles descobriram as correntes de convecção. O que quer dizer essas correntes de convecção? É justamente a explicação de como que o Pangeia, o continente original,
ele se subdividiu, ele se fragmentou. E aí, essas correntes de convecção que Wegener não conseguiu explicar, passou então a completar a primeira teoria dele. E aqui no livro de vocês tem a imagem de como isso aconteceu. Ó, vejam bem. Página 29, a gente tem aí, ó, 225 milhões de anos atrás. Aqui é a Pangeia, tá vendo? Um único continente. Depois ela sofreu essa corrente de convecção e se subdividiu em 2 continentes. Então, aí a gente teve a Laurásia, que era no norte, e a Gondwana, que é o sul. Depois, em 65 milhões de anos atrás, ela sofreu uma nova convecção, uma nova corrente de convecção. E Laurásia e Gondwana se subdividiu também. Aí, olha, o que aconteceu? América do Norte, Europa, meu mouse quase não se vê, né? América do Norte, Europa e Ásia, África, Índia, Austrália aqui embaixo, Antártida aqui e aqui América do Sul, tá? Atualmente, depois de 65 milhões de anos, o planeta sofre uma outra corrente de convecção e aí ele se forma, ele se subdivide novamente. E aí a gente tem placa norte-americana, placa euroasiática, então aqui tá Europa e Ásia, tá? Placa africana, placa indo-australiana, placa atlântica, placa sul-americana, tá bom? E aqui a gente tem a placa norte-americana e a placa da Nazca, tá bom? Meninos, continuando. As placas tectônicas, eu posso falar? Pode. Pode. Fala, Manuel. As placas tectônicas são responsáveis pelos terremotos e outras coisas, não são, tia? Sim, são. São aqueles tremores que acontecem no continente, no planeta Terra, que muitos não são nem percebidos por nós, tá? Quando eles são em nível alto, porque tem uma escala que contabiliza o nível que é esses terremotos. Aí, quando ele está no nível elevado, é aqueles que a gente consegue ver e que causam também maior destruição. Tá bom? Continuando, né? Como que a gente faz para entender um pouco dessas correntes de convecção? Marca esse parágrafo aí. É importante saber que a crosta terrestre é formada por várias porções rochosas, que são as placas tectônicas, como citado pelo Emanuel, ou litosféricas, ou seja, camada de terra e camada de água. Alguém estava perguntando qual era a página. João Pedro chegou atrasado, né, João? Tá lá. Então tá bom. João, vou só marcar sua presença aqui, senão você vai com falta. Peraí. Rapidinho, tá, gente? Uma pausa só para marcar a presença do João. Tia. Oi. Oi, Vitor, ativa a câmera. Você estava com a câmera ativada no início da aula. Fala, Emanuel. Tia, ano passado nós estudamos. Ano passado? Tia, ano passado nós estudamos placas tectônicas. Tem até texto no caderno. Sim, é conteúdo do 5º ano. No 6º ano é só uma revisão, tá? Um texto, Katia. Tem sim. Então, gente, a crosta oceânica e a crosta continental não são formações contínuas. Então, ela é um material rochoso que encontra-se sobre o manto da Terra e ela é composta, como a gente já viu anteriormente, de magma, tá? E apresenta elevadas temperaturas e pressão. É justamente isso que faz com que
a Terra ela sofre essas alterações, essas correntes, essas convenções, tá? Correntes de convenções. Então, aí a gente tem, ó, nível do mar, a plataforma continental, tá bem aqui, ó, sobre o extremo do mar, o continente, tá? E a crosta continental. São elas e a crosta oceânica, que é o solo por baixo do oceano, né? São elas que vão sofrer essas correntes de convenções. Por que isso acontece? A gente viu que no núcleo da Terra ele é muito quente, a temperatura é alta, e é essas elevadas temperaturas que fazem com que isso aconteça, tá bom? E aqui o texto traz a explicação disso, que o magma, que está no interior da Terra, está em constante movimento. E tem também, como eu havia comentado, elevada temperatura, que faz com que o material se desloque de um movimento ascendente até o contato com a crosta, tá bom? Após esse contato, o material pastoso se resfria e realiza um movimento de descida, chamado de descendente. E os movimentos ascendente e descendente do magma e dos gases no interior do manto é que vai formar as correntes de convecção. E aí aqui tem um exemplo, ó, o magma no núcleo da Terra, as placas, tá vendo? E aí, ó, esse movimento é realizado, que é as correntes de convecção. É o que explica como a Terra se subdividiu os seus continentes, tá bom? Noemi saiu, ou tá ou só virou a câmera? Sexto ano, vocês estão entendendo a explicação? Sim. Sim? Tia, a câmera tá pra mim? É que eu tô... Agora eu estou vendo você. Eu estava vendo só o seu material na mesa. Continuando então, olha, como que acontece na superfície terrestre? Ela é dividida em grandes e pequenas placas tectônicas. E essas placas tectônicas, é o que eu falei para vocês, elas vão se deslocando, elas se movimentam lentamente sobre o manto da Terra. Então, elas se destacam, né? Em quais as placas? Aí a gente tem os continentes, ó. A placa africana, né? Que é essa aqui. A placa Antártida, tá? A placa Euroasiática, que é toda essa região aqui. Aqui está a Europa, aqui está toda a Ásia. A placa Indo-Australiana, que está aqui na Oceania. Nazca, Pacífico e Sul-Americana. E aqui no mapa tem cada uma delas, ó. Pacífico, que é as placas do mar, né? Placa Indo-Australiana, placa das Filipinas, tá bom? Então, esse movimento das placas vai interferir onde? Diretamente na formação, na transformação do relevo da Terra. E aí a gente vai identificar as 3 diferentes direções de deslocamento e os limites dessas placas. Primeiro, a gente vai ver a convergente. O que é convergente? Marca aí essa parte. São as placas que se deslocam de um mesmo ponto, provocando uma colisão ou um choque. Então, são placas que vão se deslocar no mesmo ponto e elas vão se encontrar uma com a outra, provocando um choque, tá? Ou uma colisão, tipo um carro batendo de frente um com o outro, tá bom? Isso aí é um limite convergente, tá bom? Aqui tá o exemplo, tá? Placa tectônica A, placa tectônica B. Vai chegar aqui que elas vão se encontrar, tá? Aqui tem uma imagem, ó. Olha só. É uma cordilheira, né, que resultou desse limite convergente, tá bom? Isso aqui é uma imagem da Cordilheira dos Andes. Agora a gente vai ver a divergente. A divergente quer dizer o quê?
que elas vão se deslocar em sentidos opostos. Elas se deslocam em direção oposta, então uma se afasta da outra. E aqui a gente tem um exemplo, ó, da Mesoatlântica, tá vendo? Uma tá para um lado, outra tá para o outro. Uma se desloca oposto da outra e fica esse buraco no meio. E aí a gente tem a transformante. O que seria isso, né? Eu tenho uma placa que sobe em um sentido, outra que desce em outro sentido. Ou seja, elas se deslocam lateralmente, provocam um atrito entre elas, porque uma está num sentido e outra está no outro, tá? Então, eu tenho uma que está indo nessa direção aqui, ó, nessa direção, e outra que está vindo nessa direção, tá bom? Pegando duas canetas, seria isso, ó. Tem aqui duas canetas, né, ó. Aí a gente vai pôr assim, uma tá vindo nesse sentido, outra nesse sentido, só que as duas estão aqui, ó, juntas. Aí uma vem nesse sentido, outra nesse. Quando ela sai de um sentido para outro, elas se colidem aqui, ó, nessa parte, tá bom? E aqui a gente tem um exemplo. Olha a imagem. Na Califórnia, tá vendo essa imagem aqui de relevo? São limites transformantes, uma para um sentido, outra para outro. Alguma pergunta? Não. Isso, mais ou menos isso mesmo, Catarina. É isso aí. É importante a gente, então, destacar que nessas áreas de contato das placas tectônicas, pode observar, então, a ocorrência de terremotos, como comentado pelo Emanuel no início da aula, e também, gente, erupções vulcânicas, tá? São esses indícios desses deslocamentos dessas placas tectônicas, tá bom? E devido à posição em que elas se encontram, né, dependendo das áreas que elas se encontram, elas têm uma área de contato entre as placas tectônicas. Por exemplo, o Brasil é um país que é sujeito a atividades sísmicas de menor intensidade, enquanto que tem outros países que essas atividades sísmicas são de maiores intensidades, onde acontecem os maiores terremotos, tá? E outra coisa importante também, eu quero que vocês marquem isso aqui, é que as atividades sísmicas, meu mouse não quer marcar, agora marcou. O deslocamento das placas também colabora com a ação de fenômenos geológicos, como desdobramentos e falhas, que se relacionam diretamente com a formação do relevo. Quero que vocês marquem isso, tá? E aí, ó, gente, embora isso é bem distante, né, das áreas de contato entre as placas, no Brasil é possível a gente perceber o quê? Feições de modelado terrestre, ou seja, rochas parecem modeladas, que são resultado desse tipo de contato, tá? E também o movimento lateral entre os blocos rochosos. No Brasil a gente consegue ver essas duas coisas, tá bom? Sexto ano, perguntas? Tá tranquilo? Aí a gente entra na primeira atividade do capítulo. Eu quero que vocês marquem para fazerem, tá? Atividade do capítulo. Aí, ó, página 33 e página 34. Alguma pergunta? Ótimo. Então, vamos lá. Entendemos, então, como que foi o surgimento das placas tectônicas. A gente viu que inicialmente era só uma, então se subdividiu e a gente compreendeu por quê através das correntes de convecção, né, que acontece no manto da Terra, isso lá no interior do núcleo da Terra. E a gente vem aí, ó, a gente vai entrar agora para a compreensão da importância dos solos. Por que que os solos eles são importantes? E primeira coisa é que o solo, né, ele é entendido como a camada que forma, né, sobre e a partir da superfície da crosta terrestre. E a gente entende também, porque isso aqui nós já estudamos, quando a gente estudou a hidrosfera, a litrosfera, né, a gente estudou todas essas partes.
A gente compreende também que o solo ele é importante porque contém nele matérias orgânicas, que é capaz de sustentar as plantas, os vegetais, né? E tudo isso é um resultado de um processo chamado de intemperismo e da decomposição das rochas, tá bom? Qual é a parte qual é a ciência? Sexto ano, já fiz uma atividade com isso, que estuda o solo, pedologia, tá? Os solos, então, marque isso aí, são formados a partir de materiais que se originam das transformações de uma rocha matriz e da ação do clima, dos seres vivos e do tempo. Eles vão formar em processos lentos e, outra coisa importante, o tempo vai variar para a formação do solo dependente da região em que ele é formado, tá? O material de origem e alguns outros fatores. Então, ambientes que são porosos e que circulam água e gases e que estão assim, intimamente relacionados com o desenvolvimento da vida no planeta. Aqui a gente tem um esquema que vai explicar como que isso funciona. A etapa de formação do solo, primeiramente, é apenas uma rocha, tá? A rocha recém-exposta, ela vai começar, então, a se desfazer. Aí a gente começa a ter aí uns sedimentos que são colonizados por fungos, bactérias, musgos, líquens. Terceiramente, a gente vai ter um solo raso, que são as sementes que germinam, onde ele vai ser possível germinar sementes, plantas, enraizar essas plantas, tá bom? E aí o solo ele já vai ficando com uma espessura mais grossa, tá bom? Mas com pouca profundidade. Na última figura, a gente já tem um solo com uma idade, um solo com uma certa idade, já composto de várias camadas. Então, ele tem aí nas suas camadas humus e outros minerais. Então, primeiramente humus e depois outros minerais. E a camada mais rica de argila, também outros minerais, também como pedras e cascalho. Compreendido o esqueminha? Eu não entendi como é que o solo vai se decompondo, vai diminuindo. As condições da temperatura, água no meio ambiente em que o solo é formado, é que vai fazendo essa rocha se desfazer, Maria Lúcia. Entendeu? Entendi. Aí, à medida que a rocha vai se decompondo, aí vai formando o solo, que a gente viu que as placas tectônicas elas são formadas por rochas, né? No interior do magma. Essas rochas elas se decompõem e formam o solo, tá? Então, quais são os aspectos que a gente tem que considerar, que é importante para entender a formação do solo? Primeiro, é um elemento dos ecossistemas terrestres e habitat para micro-organismos. No solo, vai se desenvolver a vegetação e as atividades agrícolas. Regula também o escoamento e a infiltração de água da chuva. É um recurso natural, já que ele pode ser extraído dele areia, argila, entre outras matérias-primas. A espessura do solo vai depender da alteração da rocha, o quanto essa rocha matriz, que é a rocha que originou esse solo, ela se decompôs, tá, ao longo do tempo. E aí a gente tem aí, ó, as condições ambientais, o local pode interferir também nessas características. E a gente vai ter a textura, que são os solos argilosos ou arenosos. A cor, que são solos vermelhos, amarelos ou cinzas. Ricos ou pobres de matéria orgânica, tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês é bom vocês marcarem tudo. Então, durante esse processo de formação do solo, ele vai desenvolver as camadas que vão apresentar os aspectos e a composição, né, de diversos que são chamados de horizontes do solo, o recorte vertical do solo ou também perfil do solo,
Só fechar aqui que tá me avisando que nossa aula tá acabando. Que vai tornar possível ver os horizontes e as suas características, e tem alguns solos que é possível perceber a definição das suas camadas e a transição que existe entre cada uma delas. Aí a gente tem o horizonte O, olha aqui a imagem, horizonte O, essa parte inicial mais escura, tá? Que ele é formado a partir da decomposição de materiais orgânicos, como animal e vegetal. O horizonte A, que é essa segunda camada aqui, tá bom? Bem aqui, intermediária entre o horizonte O e o horizonte B. E aí a gente vai ter a primeira camada do solo, ela é mais escura devido à presença de matéria orgânica, tá? Aí nós vamos ter também Eu quero azul. o horizonte B, que é a camada intermediária, e a última a ser formada, ó. Fecha a porta. Gente, ó, continuando junto comigo. Aqui. E aí, nela, é onde está a rocha intemperizada, ou seja, a rocha pobre, que é a zona de transição entre o solo e a rocha matriz. E aqui, gente, é a rocha matriz, é a rocha, Maria Lúcia, que foi se desfazendo para formar esse solo, tá vendo? Rocha matriz, aí o horizonte C, que é o solo pobre, não tem minerais nele. O B já tem minerais nele, tá vendo? Já tem minerais. E aí a gente tem o A e o O, que é rico em minerais. Então, gente, o que é importante, né? O solo, ele é fundamental, é importante evitar a degradação do solo. Então, nos últimos anos, o uso inadequado, o excessivo uso de produtos químicos nos cultivos agrícolas, como a redução da provocou a redução da fertilidade no solo, como também o desmatamento, o solo ficou exposto à ação de erosão, que tornou essa degradação mais acelerada. A compactação do solo, a prática de pecuária, por exemplo, tudo isso pode degradar o solo e levar a uma desertificação, ou seja, aquele solo já não vai ser mais permitido que ele seja usado para plantio ou cultivo de qualquer coisa, tá? E aí, gente, a gente vai ficar por aqui hoje, porque a nossa aula já praticamente acabou. Não, eu acho que dá tempo de eu falar com vocês só para finalizar esse conteúdo. Aqui está uma imagem de erosão, tá? Então, muitos solos, eles vão perder a fertilidade. Outros foram degradados. Tudo pela ação do homem em atividades predatórias. Então, o solo, ele leva bastante tempo para se desenvolver. Milhares ou até mesmo milhões de anos. Então, é muito importante a gente preservar. Quais são os problemas que podem ser resolvidos ou pelo menos amenizados devido à ação do homem? Aqui tem eles e aí eu vou citar para a gente concluir, tá? Reflorestar solos expostos para que sejam menos suscetíveis ao processo de erosão. Diminuir o desmatamento. Proteger a fertilidade do solo, evitando o plantio em excesso e o uso de insumos agrícolas, ou seja, agrotóxicos, que são os adubos, inseticidas, por exemplo, fazer a rotação de culturas para não esgotar os nutrientes do solo, quer dizer, plantar mais de uma coisa naquele solo. Por exemplo, plantou tomate, tomate foi colhido, aí em vez de plantar tomate, planta batatinha, tá? É isso aí, rotação de cultura. Evitar o plantio em áreas íngremes e, quando necessário, utilizar técnicas de como terraceamento, né, de curvas de nível, descartar o lixo em lugares adequados para evitar a contaminação do solo. E aí, para terminar, completar a atividade de vocês, marquem também a página 36 e 37, tá bom? Meninos, então, nós ficamos por aqui. Quando a gente vai corrigir essa atividade? Quando a gente volta, na primeira semana de agosto, tá? Amanhã a gente tem a sondagem a partir de 1h. Dúvidas, vocês me perguntem, me procurem, que eu vou tirar a dúvida de vocês, tá bom?
E no mais, bom descanso para vocês. Aproveita esse recesso aí que vocês vão ter de uma semana. A gente se encontra na primeira semana de agosto, tá bom? Tchau, meninos. Boa tarde. Tchauzinho. Tchau. Tchau, tia. Tchau, tchau. Bom descanso para vocês. Tia, Oi. Pode falar. Tchau, tia. Tchau. Até semana que vem, daqui vem. Tchau. tchau, tia.